Vamos lá. Novo, né? Vai circuito. Fizemos o projeto 3, agora nós vamos fazer o projeto 4, tá? Você vem aqui, coloca o projeto 4 e coloca controle PWM com potenciômetro, tá? Quais são os componentes que nós vamos precisar? Nós vamos precisar... Eles já estão aqui, vamos colocar resistor, LED... Potenciômetro. Ah, tá aqui. Potenciômetro e o Arduino. Beleza? Alguma dúvida dos componentes? Não. Beleza, então tranquilo. Como é que o LED funciona? O LED, vocês agora estão fazendo a disciplina de eletrônica analógica e vendo o diodo. O LED ele é um diodo emissor de luz, tá? Ou seja, ele funciona como diodo. Logo ele tem um anodo e tem um cátodo. Alguma dúvida de como funciona o LED? Não. Alguma dúvida de como funciona o LED? O anodo é o positivo e o cátodo dele é o negativo. Isso. O anodo é a perna maior, o pino maior. O anodo Isso. Alguma dúvida? Beleza? Então o LED é só fazer a montagem, basicamente a gente já explicou nos outros projetos. O componente aqui é o potenciômetro. O que é um potenciômetro? dois resistores, uma divisor de tensão. E aí, o que vocês acham? É isso mesmo? Que altera a resistência. E aí? Ele vai dar um sinal para alterar a resistência e assim oferecer diferentes valores de brilho para o LED. Vai dar várias resistências. Teve alguém que falou mais alguma coisa aqui? Ele aproxima e ele Ele controla distanciando e aproximando a tensão. Aí faz o controle do brilho. De acordo com a alteração da Alteração da resistência. Isso. Eu queria que vocês memorizassem isso. Alteração da resistência. Por quê? Porque o potenciômetro nada mais é do que uma resistência variável. Então vamos lá. Aqui nós estamos diante de dois resistores. Uma resistência fixa, onde você determina o valor aqui. Que eu já vou mudar aqui, que é no caso o do LED, 220, ou pode ser 330. E uma resistência variável. Ou seja, a resistência que você coloca aqui, ela pode ser, vou colocar por exemplo um K. Quer dizer que ela varia de 0 a 1K. Se você pegar aquele potenciômetro lá, veja que ele tem uma inscrição do valor da resistência dele, ó, 5K. Então quer dizer que ele varia de 0 a 5K, tá? Ele tem um seletor mecânico. Então quando você gira aqui, ele vai modificando essa seleção mecânica. É como se fosse o seguinte, ó, só para você entender. Vou fazer aqui, ó, de forma manual. Imagine que você tem vários resistores aqui. Opa. Vou colocar 4 aqui. Vou colocar 5, já que aqui é de 5K. Aqui eu tenho quantas resistências aqui? 5. Tá? Vamos supor que todas são de 1K, só para a gente fazer uma analogia aqui. Se você pegar aqui um terminal aqui. Opa. É porque eu tenho que conectar com alguma coisa aqui, né? Ele não para aqui no meio, não. Ele está entendendo. Se você pegar esse terminal com esse, como as resistências estão em série, o valor da resistência equivalente vai ser a soma de todas as resistências individuais. Mas se eu pegar, por exemplo, esse terminal e pegar um ponto intermediário, vai ser uma resistência intermediária. Então, por exemplo, ao invés de ser 5K, vai ser 2K. Se eu pegar dois resistores, se eu pegar esse terminal, vai ser 1K. Se eu pegar esse, tem 2 resistores, vai ser 2K. Se eu pegar o próximo, tem 3 resistores, então vai ser 3K. Se eu pegar esse aqui, então vai ser 4K. Quem que está fazendo essa variação? É esse seletor mecânico. À medida que eu vou girando, ele vai modificando o ponto de contato. Agora, se você perceber, é tão suave o movimento que eu consigo criar vários pontos de contato. Tá? Logo, né, na verdade, infinitos pontos de contato. Tá? Logo, você tem infinitas resistências de 0 a 5K. Tá? Então, quantos valores existem de 0 a 5K? Quantos valores existem? Hã? Entre 0 e 5, quantos valores existem?
Não. Infinitos valores. Reais, Ah, eu falei, se são números inteiros. Não, eu falei valores, né? Valores. Infinitos. Entendeu? Por quê? Pode ser 0, pode ser 0,1, pode ser 0,15, pode ser 0,276. A partir do momento que você tem uma variação contínua, você tem valores infinitos. Entendeu? Então, ó, preste atenção. Ó, preste atenção. Se você... Aqui todo mundo entendeu por que modifica a resistência? Beleza, então eu vou apagar aqui. Se você quiser testar, você pode até colocar um... Deixa eu ver aqui se tem... Um multímetro aqui, ó. Ó. Até melhor pra gente explicar isso aqui, ó. Um multímetro. Quero medir o quê? Resistência. Mas não é televisão, não. Ó. Se eu colocar aqui, vai dar quanto esse valor? Tá 220, né? Mas vai dar o quê? 5 vezes 220, dá quanto? Aqui. Dá 1.100 ohms, ou seja, 1.1K. Se você modificar o ponto de contato, aqui, eu vou colocar agora aqui. Beleza? Ou seja, um potenciômetro é isso. É uma resistência variável. Você varia o ponto de contato. É a mesma coisa aqui. Sendo que você está variando mecanicamente. Tá? O potenciômetro digital ele varia eletronicamente. Ou seja, você envia um sinal para ele, ele vai modificar a resistência. Tá? É basicamente isso. As possibilidades são maiores, né? Tem outros tipos de potenciômetro digital. Eu já fiz um projetinho, agora eu estou lembrando. Teve uma das pessoas, né, que me segue me pediu para fazer um projeto de um chuveiro. Um projeto de um chuveiro eletrônico. Assim, basicamente maker, né? Mas aí você falar a temperatura, você dá o comando de voz e modificar a temperatura do chuveiro. Aí você dava o comando de voz para o Arduino e o Arduino setava uma resistência no potenciômetro digital. Aí o potenciômetro digital, ele enviava na sua saída uma resistência maior. Porque normalmente o potenciômetro digital ele é assim, por exemplo. Aqui é de 0 a 5K. Mas quanto é que é a resistência do chuveiro elétrico? É um valor... assim, o valor da resistência do chuveiro, não da malha que esquenta, mas no chuveiro eletrônico tem uma resistência lá que varia, que é um valor bem maior do que esse resistor aqui. Mas aí você não pode controlar com essa resistência aqui. Aí se você olhar, ele tem 3 terminais na entrada e ele tem outro lado terminal, se você olhar aquele potenciômetro lá. Então ele tem terminais de entrada que recebe sinal. Cadê? Pega aí. Mas no outro lado ele tem também conexão. Ele tem saída. Por quê? Porque você seta a resistência que você quer. Que você quer não, tem que ver o limite dele, né? Aqui, ó. Ele tem aqui a saída aqui. Que basicamente é assim, você seta um valor aqui e ele seta outro aqui. Você seta a resistência eletronicamente. Tá? Esse aqui, é porque esse aqui é diferente. Esse aqui eu não usei não, mas o que eu projetei, o módulo que eu utilizei, você setava eletronicamente. Mas enfim, aqui todo mundo entendeu o princípio do potenciômetro. Oi? escolhe a posição que quer e quer que parta daqui. Esse eu não usei ainda. Mas aí, como ele tem um pino, esse pino CLC é um pino de clock e DT é de dados, com certeza você seta alguma informação para que ele coloque na saída. É porque eu não usei esse ainda, aí eu não tenho... Ele manda um sinal. Ele recebe pulsos. Aqui todo mundo entendeu o potenciômetro? Então, beleza, então vamos avançar aqui. Beleza. Vou apagar aqui. Vamos lá. Eita, apaguei até o... Não tá certo. Ah, não, tá certo. Então deixa esse carinha aqui. Então o potenciômetro é isso. Agora, vamos botar o multímetro de volta aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Preste atenção. Se eu colocar... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Só para mostrar para vocês. Eu não fiz isso ainda aqui. Se eu fizer isso aqui... Resistência... ele não...
Não muda, porque. Deixa eu pegar aqui Bota na também. do meio, professor, pra ver. É porque você tem que colocar mais. Deixa eu ver aqui. É porque um é alimentação. Aqui ele varia. Um é alimentação. E o outro é a atenção que sai. É. Não, essa parte eu vou explicar ainda. Eu vou explicar. Ele pode diminuir para um lado e aumenta para o outro. Aqui, ó. Vai ter que ter Ok, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Presta atenção. A resistência de 1K. Ó, 1K. Se eu colocar aqui 10K, quer dizer que ele vai variar de 0 a 10. Ó. 10. Ó, 10. 0. Mas Beleza? do outro lado, se botar 2 multímetros, do outro lado dá 10. Bota ver como botou o multímetro aí. Ah, você quer colocar aqui? Não, só basta colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não, ele não vai Mas dar acho que nada. não vai, acho que Vai não não. vai dar errado. Vai ficar como? O que é que vocês acham? Já- Vai dar Por que 10. da 10 não muda? Por que não muda? Quero... Porque não tem variação. Vai ter como botar 2 multímetros? Mas calma, vamos entender aqui. É porque é o seguinte, Por que tá ficando 10? porque ele tá alimentado direto, ele não está passando pela placa de variação. A resistência somente do potenciômetro, Não não tem- tem, é. não tem a variável. É como de se outra estivesse coisa. só alimentando, não está passando Porque pela placa. quando você... Ó, preste atenção. Lembra que eu coloquei 5 resistores aqui? Todo mundo tá lembrado ou não? Aí tá Aí na você tá entrada ligando na saída. Isso, então. Quando você conecta... A conexão direta, vamos dizer Direta. Quando você conecta nos terminais das extremidades, é como se você estivesse pegando Total. a resistência total. Logo, não vai fazer variação nenhuma. assim. Porque independente do lado, se for pra mais Você está medindo sempre na extremidade? É isso. Agora, se você conecta aqui no meio, aí vai... Esse é que dá, esse é que controla a variável do é o seletor. seletor. Quando você coloca aqui, você está medindo do seletor mecânico. Tá? Aí por isso que agora ele muda. Aqui, ó. Ele muda, ó. Aí ele Tá vai bom? dizer- aí ele tá do 0 ao Se 10. botar 2 multímetros aí, tu ligar um terminal ali, pegar outro terminal que tá sobrando, botar, enquanto tá aumentando, tá diminuindo assim, ó. É porque ele tá proporcionalmente É. invertido. Tipo, colocar um multímetro num lado, do outro pro Você que está invertendo as ponteiras. Então, é porque muda o referencial. É só isso, entendeu? Porque eu falei até na aula de eletroconalógica. Quando você muda a ponteira, você está mudando só o referencial. Né? Se mudar, tem que inverter também o valor, né? Mas se ele tá falando como? Se botar esse Se inverter o terminal. Bota outro multímetro aí. É, sim, volta. ele vai marcar 10 Isso. direto, não? Tem como botar 2 multímetros, não? Depois ele tá- Tem, pode, você é só conectar. Aí você ia ter os dois valores, só ao contrário. Ah, você quer ver? Bora, vamos colocar aqui. Aqui, ó. Aí liga do jeito Aqui. E lá na ponta. É. Esse aí vai marcar 10. E o outro, como é que você quer? o outro? Aqui vai marcar 10. E o outro? pega no meio. Não, 2 pega no meio. Vamos lá, esse aqui tá certo? Não, bota essa ponta preta no meio. E o outro? A ponta preta também no meio e a vermelha na extremidade. Aí você bota aí bota essa ponta preta também no meio. Então, aí entendi. Aí vai dar o contrário. A ponta preta Não, onde no bota? meio, no meio. No meio. Esse aqui? Preta também no meio. Aqui no meio. Pronto. Certo. Esse sobrando aqui nessa extremidade. Manda rodar agora pra mim. Vamos ver. Opa, tem que escolher aqui que é resistência. Os dois tá resistindo? Pronto, roda agora. Aí um vai subir, outro vai descer. ó. É, porque você está mudando o referencial. Isso. Beleza? Beleza. Todo mundo entendeu como funciona o potenciômetro? Entendeu? Ó, vamos agora aqui. Ó, para fazer a leitura do potenciômetro, o potenciômetro ele varia continuamente. Quantos valores existem de 0 a 5? Infinitos. Então, eu não posso medir na entrada digital. Porque a entrada digital só mede valores digitais, que são valores finitos. Finitos. Por quê? Porque um sinal digital ele pode ser um sinal binário, um sinal ternário, quaternário. Entendeu? Ou seja, você tem valores finitos. Uma escada, a melhor analogia é essa. Uma escada, ela tem uma quantidade de degraus finitos. E uma rampa tem infinitos degraus.
Uma rampa. Tem infinitos degraus. Dependendo do tamanho do degrau. Não, a rampa não tem degrau. A rampa não tem degrau. São infinitos degraus. Tem degrau, mas são infinitos. Tão junto que fica contínuo. É como uma curva. Você não está dizendo o tamanho do degrau. Entendeu? Aí tem infinitos degraus. É a analogia. Tá? Mas enfim, o potenciômetro, ele fornece um sinal, na verdade, quando você lê, ele vai ter uma variação infinita de valores. Logo, você precisa fazer a leitura na entrada analógica, tá? Que é essa entrada aqui de baixo. Ó, preste atenção agora. Ó, é muito importante vocês prestarem atenção, tá? Ó. Como é que eu vou fazer essa ligação aqui? Aqui eu tenho as entradas analógicas. As entradas analógicas é como se fosse um multímetro, a ponteira do multímetro, lá que você vai colocar a ponteira. Então, a entrada analógica você conecta aqui, ó, no do meio, porque é o do meio que varia. É o do meio que varia, então você conecta no do meio. As extremidades não variam. Nas extremidades você coloca o GND e coloca os 5 volts. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? Então, quando você variar aqui, e por que eu estou alimentando? Porque aqui na entrada analógica, eu não estou lendo resistência. Eu estou lendo tensão. Aí por isso que eu alimento, aí forma um divisor de tensão, e aí eu vou ter valores de tensões diferentes, porque as resistências vão mudar de acordo com a posição do potenciômetro. E se a resistência muda no divisor de tensão, o valor da tensão muda também. Tá? Antes de ligar o LED, vamos entender como funciona o potenciômetro no código agora. Então, se você construir o código aqui, eu vou fazer e vou copiar para lá depois. Deixa eu apagar aqui. Oi? Dá. Ó. Vou apagar tudo aqui, inclusive void setup, void loop. Ó. Void setup, abre e fecha parênteses, abre chave e dá o enter. Aí ele já coloca outra chave. Void loop, abre e fecha parênteses, abre chave e fecha chave. Pronto. Isso. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso declarar duas variáveis. Uma variável do pin no sensor, que está na porta 0, e outra variável para armazenar o valor analógico da tensão. Que eu vou ler. Quem lembra o que é a variável que eu falei? Isso. Só isso, pronto, é só isso. Armazena é um dado. Bem lembrado, memorizar é um dado. Não são dois, tá? Mas tá certo, tá? Porque depois que você grava o outro, você sobrescreve, aí você perde. Ele tá certo, é um dado. Se gravou, perdeu. Então eu preciso gravar, armazenar em uma variável. Então eu vou declarar essa variável aqui, chamada de valor, valor pot, que é o valor potenciômetro. Lembrando, a variável ela tem 3 características. Ela tem o tipo da variável. Normalmente a gente coloca como inteiro, não dá nenhum problema. O nome da variável, o nome está ali. E o valor da variável, o dado que está dentro da variável. Certo? O potenciômetro não teria que colocar o valor dele, não? Não, porque você não vai fazer a leitura, então você não precisa... Você pode inicializar com valor, mas não vai fazer nenhuma diferença, porque o que você realmente quer é fazer a leitura do valor que vai estar quando você modificar o potenciômetro, tá? O potenciômetro, ele está conectado em qual pino? No A0. E esse pino A0, ele está funcionando como entrada ou como saída? Como entrada. Por que saída? Quem falou saída? Por que saída ou por que entrada? Entrada porque ele vai receber informação para poder alterar o que você programou. No Ele vai receber informação, ponto. Quem vai receber informação? O Arduino. O Arduino, pronto, isso. O que eu pensei é o seguinte, os 5 volts seria o que estaria alimentando. E aí essa porta
porta 0 é para fazer a comunicação. Então, eu imaginei que seria a saída. Não, não, o Arduino é assim. Veja, eu tô falando do pino A0. O pino A0, eles são entradas analógicas. Então, logo quando você está utilizando esses pinos, normalmente é para entrar. A gente vai ver que depois pode utilizar para comunicação entre módulos, mas a gente não vai ver nessa aprofundado, não. Se eu altero o potenciômetro, ele continua funcionando como entrada ou só foi agora? É só entrada. Quando você declara no void setup entrada, é essa entrada. Agora, Ele pode ser saída também, se quiser. Se eu declarar lá, ele como saída, eu posso fazer isso. a entrada analógica, em alguns casos, mas normalmente a gente usa só como entrada. Tanto é que ele fala aqui, analog win, entrada. É. Tá? Tem alguns casos que pode utilizar como comunicação, como troca de dados, mas é mais para frente. Eu não quero que vocês misturem agora não. Mas a princípio nós vamos usar só como entrada. Ó, A0. Não sei. Ele parece ter mestrado à noite, ele sai logo, fecha de 5 horas, sai e sai. É, nunca mais eu vi à noite, inclusive. Tem que, se quiser falar com ele, ligar. É. Ó, preste atenção. A0. O Arduino, ele vai ler. É isso que eu quero que vocês entendam. O Arduino, ele vai ler a informação. Então, é a entrada. Se fosse o LED, o Arduino vai enviar a saída. É isso, entendeu? Oi? Analógica. Pode ser A0, A1, A2, A3, A4, A5, né? É, aí você muda aqui. Se eu colocar A1, aí tem que mudar aqui. Se eu botar A5, tem que mudar aqui. Fazendo um resumo, se eu repete do início do seu começou e parou até agora, criou uma void loop, não sei o quê. Vamos lá, aqui ó, pino sensor é a variável que vai armazenar a informação de qual pino você está utilizando. Certo? E valor pot, que é a variável que vai armazenar o valor analógico. Porque o Arduino ele vai ler e ele vai dizer, eu vou colocar agora um desse dado. Aí ele vai armazenar dentro da variável. Tá? Sim, mas esse valor, assim, você pode criar qualquer nome, certo? Cria o valor do potenciômetro, ponte de potenciômetro. Isso. Lembrando que a variável é o lugar o quê? Que armazena um único dado. Que armazena um dado. Quando você tira a foto no seu celular, e se não tiver lugar para guardar, o que é que o celular vai dizer? Memória cheia. Memória cheia. Não tem onde guardar. É a mesma coisa. Aqui, quando o Arduino lê, ele vai procurar um lugar para guardar. Tá? Na computação, em todo lugar, é assim. Funciona assim. Então, eu vou utilizar esse pino como entrada. Eu coloco pin mode, aí coloco o pino A0. Sendo que eu não declarei a variável, então não precisa colocar o número do pino. Basta eu colocar o nome da variável. Pino sensor. Vírgula, e coloco o modo dele. Vai ser entrada ou saída? Vai ser entrada. Aí eu coloco input. Beleza? Esse valor eu quero visualizar no monitor serial. Tá? Aí eu coloco para que ele inicialize a comunicação serial. O que é essa comunicação serial? Você tem aqui o Arduino, tá vendo que tem um cabo aqui? Tem um cabo ali. Quando o Arduino ele vai inicializar a comunicação de troca de dados entre ele e o computador, você precisa startar. Se você não startar, não tem comunicação. Tá certo? Basicamente isso, que eu estava explicando aqui no outro projeto. Então, para você startar essa comunicação, você precisa colocar serial begin. Ó, serial.begin. Ele inicializa a comunicação serial. E você precisa também dizer a que velocidade você quer fazer essa troca de informação. Como é a comunicação serial ela faz a troca de informação a nível de bits. É bit a bit, comunicação serial, bit a bit. Ou seja, ela está vendo 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então essa velocidade aqui é 9.600 bits por segundo. Por segundo. Então, quando passa um segundo, 9.600 bits são enviados. Lembrando, alguém sabe o que é um bit aqui ou não sabe? Pronto, bit, ó, presta atenção. Bit é o menor nível de dado na computação. Ou seja, se tem energia, em suma é isso. Só para você entender de forma grosseira. Se tem energia, é 1. Se não tem energia, é 0. Ou seja, se é nível, na verdade não é tem energia e não tem energia.
Se é nível lógico alto, é 1. E nível lógico baixo, é 0. É isso, tá bom? Já viu o código Morse? Já. Deixa eu ver outra... Já conversou com alguém piscando o olho? Já. Tá. Pronto. Bom. Espero que seja com a sua namorada ou com a sua paquera, alguma coisa assim. Mas enfim, ó, presta atenção. Ó. O que é piscar o olho? Ora o olho está aberto, ora o olho está fechado. Isso é uma espécie de código Morse. Então, ora você está enviando 1, ora você está enviando 0. Você pode dizer assim, ó, vou piscar o olho 3 vezes, quer dizer isso. Vou piscar o olho 4 vezes, quer dizer isso. Vou piscar o olho uma vez e vou ficar com o olho aberto e depois vou ficar com... Bom, você está vendo 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Bom, só não façam isso, tá? Para não ter problema. Mas você entendeu? Pronto. Então, entendeu o que é um bit? É basicamente isso, tá? Enfim, você precisa dizer que quer essa comunicação. Beleza. E agora? Agora eu vou ler essa informação. Para você fazer essa leitura, você precisa dizer o valor onde você vai armazenar. Qual é o valor que eu vou armazenar? Qual é a variável que eu vou utilizar para armazenar o valor analógico aqui? Que eu declarei, tá aí. O valor pote. Tá? O valor do potenciômetro. Então não é inteiro, não. O valor pote. Nesse caso vai ser inteiro, mas aí é por outra questão, tá? Eu vou explicar depois aqui. A resistência mas aí eu vou explicar porque aqui nesse caso é inteiro, tá? O valor pote. Aí eu vou fazer uma leitura analógica. Por quê? Porque o potenciômetro ele varia analogicamente. Então eu vou fazer uma leitura analógica. Analog, aí você coloca analog e coloco read. Ou seja, eu vou ler. Vai ler de qual pino? Aí você abre parênteses e coloca pino, underline, sensor. E fecha parênteses. Nesse caso, colocar sua 0 ali. Funcionava também. Sendo que, fazendo isso aqui, a hora que eu quiser mudar o pino, vai ser no pino 5, eu só mudo uma linha. Sim. Se você for alterando e colocando A5, 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 eita, vou conectar no pino A4. Vai ter que mudar 50 linhas de código. Quando você declara a variável, você precisa mudar uma linha. Né? Aqui, valor pote, analog read e pino sensor. Ponto e vírgula. Dá um delay entre... Ou melhor, mostra essa informação na tela. Igual o Visual G lá, o escreva. Eu vou colocar escreval, mas aqui é print ln. Pode ser só print, que seria o escreva lá, ou pode ser print ln, que seria o escreval. Só vai pular uma linha. Abre o parênteses. Qual é a informação que eu quero mostrar na tela? Eu quero mostrar o valor do potenciômetro. Então eu coloco o nome da variável. O valor pote. Dou um delay aqui de 1, ponto e vírgula. Agora eu vou copiar aqui, dou um Ctrl C, vamos para cá para o código, Ctrl A, Ctrl V, iniciar a simulação. Monitor serial. 614. Eu vou explicar o porquê disso aqui, tá? Se eu colocar 0, ou melhor, se eu colocar nesse lado aqui, ele foi para 1023. Eu vou explicar por que são esses valores. Se eu colocar aqui, ele foi para 0. Então quer dizer que eu estou conseguindo o quê? Variar. Agora, por que é 0? Por que é 1023? Por que é 777? Por que é 696? De onde esses valores vêm? Agora eu vou explicar a origem. Vamos lá. Aqui, como eu falei, essas entradas analógicas estão medindo tensão. Beleza? Estão medindo tensão. É como se fosse um multímetro e você quer medir a tensão. Tá? Eu vou até colocar aqui de novo aquelas resistências aqui para que a gente possa entender. Deixa eu colocar a resistência aqui. Copiar. Vai estar lá em cima, vai atrapalhar aqui.
Ó, preste atenção. É basicamente isso aqui. Você tem duas resistências. Em suma, é isso. Se você pegar um multímetro, vou colocar aqui um multímetro, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem assim. Vou pegar aqui uma fonte de energia. Ó, essa fonte de energia vai ser de 5 volts para ficar igualzinho aqui ao Arduino. Aí eu vou colocar aqui. Vou alimentar. Aqui eu vou colocar no preto. E aqui, beleza. E o multímetro, vou colocar aqui, ó, tensão, vai medir tensão. Se eu conectar aqui, qual é o valor da tensão que ele vai medir? Ele mediu o contrário porque eu inverti aqui, né? Eu inverti. Eu mudei o referencial. Deixa eu colocar no referencial certo aqui. Ó, vamos lá. 5 volts, 5 volts. Sendo que quando você faz a leitura analógica, você está lendo... É como se você estivesse lendo um valor intermediário. Qual é o valor intermediário? Aqui, ó. Ou seja, ao invés de você ler aqui... Eita, eu tenho que parar a simulação. Ao invés de você ler nesse ponto, você está lendo aqui no meio. Aí eu faço a pergunta para vocês. Qual vai ser o valor da tensão agora? Eu coloquei no meio das duas resistências. Qual vai ser o valor da tensão? Qual é a metade da tensão? Qual é o valor? 2,5. Todo mundo entendeu porque é 2,5? Isso, então. Se os resistores forem iguais. Todo mundo entendeu porque é 2,5 não? Ó, vou iniciar a simulação. 2,5. É isso mesmo. Se eu quiser modificar esse valor, o que é que eu faço? Modificar o valor da tensão, o que é que eu faço? Modifico o resistor. Então, se eu modificar o resistor aqui, ó, presta atenção, se eu modificar esse resistor, ele é 1K. Vou mudar para 2K. 1,66. Ou seja, à medida que eu modifico o valor da resistência, eu modifico o quê? A tensão lida. Entendeu? Então, o potenciômetro ele funciona assim, exatamente assim, desse jeito que eu estou explicando. À medida que você modifica essa resistência, você modifica a tensão lida no Arduino. Porque eu estou lendo o valor de tensão no Arduino. Todo mundo entendeu até aí? Alguma dúvida? Então eu vou apagar essa parte aqui. Todo mundo entendeu? Vamos apagar aqui. Eu vou explicar porque é 1023 agora. Ó. Vamos lá, aqui, ó. Ó. 1023, presta atenção, 1023. O Arduino, ele tem um conversor analógico digital. O que é isso? Para que ele faça o valor da leitura de uma tensão, ele faz diversas amostragens, ó, diversas amostragens, e ele vai ter um valor lido. Como é um valor de tensão, o valor lido de tensão no Arduino, aqui, é de 0 a 5 volts. O Arduino, na entrada analógica, ele só lê de 0 até 5 volts. Sendo que para você enxergar a variação desses valores, você tem um recurso chamado de conversor analógico digital. E quanto mais sofisticado for esse conversor analógico digital, mais divisões vocês vão ter. Vou explicar. Quantos aqui já usaram uma régua? Vou explicar de uma coisa bem básica que todo mundo já usou na vida. Todos vocês já usaram uma régua. Como é que funciona a régua? Vamos lá. Como é que funciona a régua? Você vai usar a régua. Tem uma escala. Beleza. Hã? Você vai comparar a medida com a escala da... Comparar a medida. Mas o que é que tem lá na régua? Quando você pega a régua? Tem milímetro, tem centímetro. Ou seja, você tem o quê? Valores e você tem o quê? Precisão. Você tem escala, você tem divisões.
Então vamos lá, uma régua de 30 centímetros. Normalmente, a régua mais comum, de 30 centímetros. Qual é o menor valor que ela pode ler? 1 milímetro. Ah, aqui tem 1,5 e meio. 1 milímetro e meio. É olhômetro. Porque a resolução mínima, máxima dela, é de 1 milímetro. Quantas divisões tem na régua de 30 centímetros? 5 centímetros? E o quê? Tem 300 divisões, né? É isso? Todo mundo está entendendo? Tem 300 divisões. Por quê? Porque tem 300 o quê? Tracinhos lá. Beleza? Mas o valor máximo da medida dela é de quanto? De 0 a 30. Mas ela pode ter o quê? Várias divisões. Vamos pegar outro instrumento. Presta atenção, vamos pegar outro instrumento. Vamos supor um paquímetro agora. Um paquímetro de 0 a 30. Vou colocar aqui igual, não sei se tem exatamente esse valor, mas vamos colocar igual só para a gente entender. De 0 a 30 centímetros também um paquímetro? Só para a gente entender aqui. Mas qual a diferença da régua para o paquímetro? Tem mais divisões. Tem mais divisões. A resolução dele é maior. Tem um nônio lá, por exemplo, que você consegue o quê? Ler valores o quê? Menores. Mas o valor mínimo e máximo é o mesmo, nesse exemplo que eu estou dando, é de 0 a 30. Mas ele tem mais divisões. Isso quer dizer alterando o potenciômetro. Você resolve É. esse problema. Então, o que você está vendo aqui, presta atenção, o que você está vendo de 1023 são as divisões. Se fosse numa régua aqui, seria de 0 a 300. E se alterar esse aqui? Esse? Mas o Arduino, ele tem 1024 divisões. Porque varia de 0 a 1024. Então, se você pegar, aí, ó, se você pegar 5 volts, presta atenção, 5 volts, e dividir por 1024, eu vou ter o menor valor de tensão que o Arduino pode ler. Da mesma forma que se você pegar a régua, 30 centímetros são quantos milímetros? 300. E quantas... 300 milímetros. E quantas divisões tem a régua? 300. Se eu dividir 300 por 300, vai ser igual a quanto? 1. Então quer dizer que o menor valor é 1. O Arduino é a mesma coisa. O valor máximo que ele pode ler É 5. é 5 volts. Certo. Aí eu vou dividir pela quantidade de divisões dele, que é 1024, conforme essa variação aqui. Tá isso aqui. Se eu pegar 5 volts por 1024, dá 4,88 milivolts. Então, o menor valor de tensão que o Arduino lê é de 4,88 milivolts. Esses, ó, presta atenção, esses 1024 vêm da onde? Vem do conversor analógico digital dele, que possui, aí vocês vão, apesar que em elétrico digital não vou explicar isso não. O conversor analógico digital ele possui 10 bits. Quanto maior a quantidade de bits, mais divisões você tem. Né? Aí você faz um cálculo, né? Para 2 elevado a 10, você vai ter 1024 divisões. Do conversor analógico digital dele. Mas assim, dependendo do Arduino, se for mega ou não, O conversor analógico digital de todos os Arduinos é o mesmo, é de 10 bits. Ou seja, sempre vai ser essa divisão. Se você pegar o ESP32, ele tem um conversor analógico digital de 12 bits. Aí ele varia. Aqui varia de 0 a 1023. O ESP varia de 0 a 4095. São 4096 divisões. Então quer dizer que, no meu exemplo, entre a régua e o paquímetro, o Arduino seria a régua e o ESP32 seria o paquímetro, porque ele tem mais resolução. Ele consegue ler valores menores. Entendeu? Enfim, aqui que acontece. Aqui você tem um valor de 0 a 1023. Nesse valor de 0 a 1023, aí você pode programar. Vamos voltar aqui para o código agora. Ó. Você pode programar o que você quiser. Nesse caso, a gente quer controlar a intensidade do LED. Tá? Aí já vem outro conceito. O LED, né? Aí vamos declarar as informações para o LED.
o LED, vou colocar int LED, vou utilizar o pino, preste atenção, eu quero controlar a intensidade do LED via PWM. Para utilizar o recurso de PWM, eu preciso escolher os pinos que tem esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Digital PWM, tem um tiozinho. Ou seja, o 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11. São os pinos PWM, que eu posso variar a intensidade do sinal com o PWM. Tanto entrada quanto saída? Não, aqui a PWM é só saída. Só saída. Ele tá modulando, o Arduino está modulando o sinal. Certo. Tá? Oi? Não, é porque ele falou, eu lembro que ele tinha falado uma vez que se você quiser botar para ler uma frequência, teria que ser na analógica, só analógico consegue ler, né? Acho que eu lembro você falando isso, fala de aula. Depende, tem que ver o contexto, né, que eu falei, né? É bom lembrar, exato, porque tem que ver o que eu falei no contexto. Mas aqui o Arduino, na verdade, está enviando o sinal para o LED, o sinal PWM. Aí eu vou usar o pino 3, não pode ser 2, pode ser o pino 3, um pino PWM, pode ser o 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11. Eu escolhi o 3. E eu preciso dizer que ele é o quê? Saída. Tá? Eu preciso dizer que ele é saída. Out, put. Beleza? E agora, aí eu quero que vocês entendam outra coisa. O pino PWM, se você colocar um valor, ele vai ficar com o LED apagado. Se você colocar o valor máximo, ele vai ficar com brilho máximo. Se você colocar o valor intermediário, ele vai ficar com brilho intermediário. Tá? Qual é a função que faz isso? É uma função que ela escreve um valor que a gente chama de valor analógico, né? Na verdade aqui é PWM, que seria assim, analog write. Analog write. Aí você escolhe o pino. Qual é o pino que você quer imprimir o valor PWM? É o LED, que é o pino 3. E qual é o valor? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 127. Só para vocês verem aqui, ó, 127. Vou copiar aqui o código Ctrl A. Vamos jogar aqui para cá, para o código. E vamos fazer a montagem. A montagem do LED não tem nenhum mistério, né? Você vem aqui, ó. O anodo vai para onde? Positivo. O pino 3, a resistência aqui e aqui no GND. Beleza? Tranquilo? Bom, agora eu vou iniciar a simulação. Olha como o LED vai ficar aqui, ó. Ficou aceso. Agora se eu vir aqui no código e modificar, ao invés de 127, vou colocar 255, que é o valor máximo. Vai ficar com brilho máximo agora. Olha como o LED vai ficar. Ficou mais aceso. Perceberam que ficou mais aceso? Agora eu vou colocar... O senhor lembra aí? O 255 é o valor PWM. O mínimo é 0 e o máximo é 255. Tá? Aí por que é 0,255? Porque o Arduino é um microcontrolador de 8 bits. Né? Aí ele possui, se você pegar a conta, aí vai para eletrodigital. 2 ela vai dar 8. Né? Aí você tem 255 níveis que ele pode colocar na saída. Né? Intensidades de valores diferentes. Posso dizer que é o valor relacionado ao brilho do LED? Isso, é o valor relacionado ao brilho do LED. Se eu colocar aqui 64, por exemplo, olha como o LED vai ficar. Percebeu que ele acendeu, mas está com brilho já fraquinho? Se eu colocar 0, vai acontecer o que com ele? Apaga geral, exatamente. Ó. Beleza? Então você consegue o quê? Variar a intensidade. Sendo que eu quero variar com o quê? Com o potenciômetro. Aí o que é que eu vou fazer? Vamos voltar aqui para o nosso código. Ó. Esse valor pot, ele varia de 0 a quanto? Que a gente acabou de ver.
de 0. Não, o valor do potenciômetro de 0 a 1023. Né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o valor do potenciômetro. Ele varia de 0. Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu parar. Ó. Ó, ele varia de 0 a 1023. Isso, aí fica 1024 valores. Beleza. Então sei que essa variável aqui, ó, presta atenção, essa variável valor pote, ela varia de 0 a 1023. Sendo que eu tenho um problema. Eu só posso colocar aqui de 0 a 255. E agora? Como é que eu vou fazer essa correlação? Aí você vai fazer uma regrinha de 3. Um dipara. E tem uma função no Arduino que faz isso, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Int, ó, presta atenção. Int brilho LED. Brilho LED. Aí eu vou criar uma outra variável que vai armazenar o valor que vai... O resultado da conversão. Brilho LED. Ponto vírgula. Aí eu vou colocar aqui. Brilho LED vai ser igual... Opa, brilho LED vai ser igual a... Eu quero fazer a conversão entre escala. Ou seja, de 0 a 1023 vai ser proporcional a 0 a 255. Ele vai converter. Se eu pegar 1023 é um valor máximo. Aí ele vai converter para 255. Se eu pegar o valor intermediário daqui, que é 512, ele vai converter para a metade daqui, que é 124. Ou seja, ele vai fazer um dipara, vai converter a escala. Ele vai praticamente fundir uma escala na outra, trabalhar isso. Uma proporcional à outra. Exatamente. Aí a função que faz isso é map. A função map, aí você coloca map. Aí você abre parênteses, aí você coloca a variável do potenciômetro, que é valor pote. Valor. Oi. De 1000 e quanto? De 0 a 1023. De 0 a 1023. Mas isso aí, no caso... É o valor do potenciômetro aqui, ó. Aqui, ó, o valor do potenciômetro aqui. Entendeu? Aí é da Isso. porque o maior valor é 250 e alguma coisa. Ó, o valor do pote. O valor do potenciômetro varia de quanto a quanto? Que eu acabei de falar agora. De 0 a 1023. Você coloca aqui, ó, 0 a 1023. E você quer converter para qual escala? De 0 a 255. E fecha parênteses. Ponto vírgula. Só isso. Alterar o potenciômetro, continua o mesmo 1023, né? Continua. Continua, né? Se eu botar um potenciômetro De 10K ou de 1K não vai 100K, importar. Não importa. vai ser o mesmo 1023. É, porque isso é um valor do. Isso é a escala do Arduino. Certo. Era para ser 255 ou era 54? É 255, por quê? Porque são 256 valores e o zero conta. Só que era de... É porque o valor era de 1023 é bem fixo, a memória dele. São 256 valores. Acho que eu me expressei errado. São 256 valores. Aí você considera de 0 a 255. Não são 255 valores, são 256. É o zero conta. Tá? Assim como aqui é 1024 valores. São 1024 valores. Mas é de 0 a 1023. Tá? Beleza, depois que eu faço isso, o brilho do LED já está ajustado. Sendo que você precisa vir aqui, dar um Ctrl C e colocar aqui, ó. Analog Write, LED, brilho LED. Aí terminou o código. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Ó, brilho LED, ó, brilho LED. Aí você faz a conversão de escala. Sim. Aí você tem um resultado. Fica dando parâmetros ao sistema. Você tem o resultado do brilho do LED. Aí você agora vai colocar aqui, Analog Write, LED. Qual é o valor PWM que você quer colocar? Brilho LED, que você acabou de calcular. Você está dando um comando. Tá? Isso. Aí eu vou dar um Ctrl A, vou copiar. E vou colocar aqui, ó. Ctrl A. E vou iniciar a simulação. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos trazer o potenciômetro para perto do LED. Eita, vou ter que parar aqui. Trazer esse potenciômetro para perto do LED para a gente ver um do lado do outro aqui. Ó. Iniciar a simulação. Quando você iniciar, ó. Professor, dá para ver um do serial para
Ó. Aham. O senhor deixou o Beleza? brilho do LED 255? Ok, ó. Não, então, o brilho do LED, ele depende da posição do potenciômetro. Eu não coloquei 255 aqui, eu coloquei a variável. Mas sobre o brilho dele, não tem uma questão aí sobre o brilho? Ah. Ele vai de 0 a 255. O Então- brilho que você quer que ele, no máximo, ele fique? Então, aqui, ó. De 0 a 255. Certo. Porque- Ele tá no brilho máximo ali quando chegar. Ele poderia também dividir isso aí, não botaria 100, ele não ia brilhar com intensidade. Aqui, ó. Pronto, isso. Se você colocar 100 aqui, ele não vai chegar no máximo. Eu sei. Ele vai diminuir sua escala. Aí o LED não vai ficar aceso na potência máxima. Quando você girar o total, entendeu? Então, ó, à medida que você vai variando, ó, 1023, LED totalmente aceso. E se você for modificando, ó, tá diminuindo o brilho, ó. Diminuindo, apaga. Beleza? Quer dizer que o map é pra fundir Uma escala. uma escala. Uma escala com a outra. Isso. Vou dar exemplo prático aqui. Sensor temperatura. Tem sensores de temperaturas que varia, por exemplo, a cada grau que varia no ambiente, varia 1 milivolts. Aí, por exemplo, vamos supor que de 5 a 15 milivolts, por exemplo, Na verdade, ele altera a temperatura resistência, varia de 25 a 35. Aí você poderia criar uma função map ali. Ó, eu sei que de 5 a 10, né? Mas enfim, isso você precisa verificar no Na verdade, código. Ele altera a resistência, né? O que é o potenciômetro? Não. Esse sensor que o senhor está dizendo. Ele altera a Não, tem que ver. que automaticamente o circuito vai interpretar aquilo com alguma coisa. Um sinal de tensão de corrente. Isso. Você precisa verificar o princípio de funcionamento do sensor. Tem sensor resistivo, tem sensor capacitivo, tem sensor indutivo, tem sensor de todo tipo de todo princípio de funcionamento. Você tem que ver qual é o princípio de funcionamento. Mas isso é o princípio físico, né? Porque todo sensor tem um datasheet. E aí você precisa ler o datasheet para saber como se comporta Pegar aquele aquele sensor. sensor de Tá? geladeira, você bota o multímetro, bota no copo gelado, aí começa a descer a resistência. Aí você tira e começa a subir a resistência. Isso. No multímetro. Isso, depende do sensor, né? Esse sensor que você está falando, ele varia a temperatura, mediante pode ser a resistência, pode ser um capacitor, pode ser várias coisas lá. Entendeu? Tem sensor que muda o dielétrico. Você varia o dielétrico que está no capacitor, varia lá a informação que sai, né? A tensão ou a corrente. Enfim, cada sensor tem um princípio físico de funcionamento. Aí você tem que ver. Beleza? Bota lá naquele programa, por favor. Vamos lá, aqui. Só puxar uma dúvida. Pergunta? Tem como puxar a programação que tem no Arduino para o IDE? Você quer hackear o Arduino? Programação que tem no Arduino puxar para o... Olha, é porque assim, eu nunca estudei profundamente isso não, mas acho que tem gente que consegue fazer. Mas aí eu nunca tentei fazer, nunca fiz, eu não posso te falar sobre isso. Tá? Tem como ampliar isso, professor? O que eu sei é o seguinte, que tem microcontroladores, Eu tenho como ampliar. se você coloca em programadores, você consegue ver tudo que está gravado nele, tá? Aí eu não sei o Arduino. Só uma pergunta, esse tipo de sensor está onde? É uma variável. Tem como ampliar isso aqui, professor? Não, é o mesmo código que está aqui, isso Não, aqui. mas eu sei, tem como ampliar não, né? Não, é o mesmo código que está aí. Mas tem como ampliar o outro. Aqui. No máximo ele serve. É. Pronto, beleza? Então vocês podem se dirigir ali ou fazer a chamada. E a gente sabe. Obrigado. Deixa eu ver, eu acho que eu já tirei. Já tirou? Tem que diminuir ele, né?